Morrer, eu prefiro morrer no Brasil. Doente assim, o que você vai fazer num país tão distante? A jovem suíça que proferiu essas palavras sorri agora feliz no meio de uma rua em São Paulo. Diagnosticada na Suíça com apenas 1 ano de vida restante, ela ignorou a oposição da família e voou sozinha para o Brasil para iniciar sua última jornada. A equipe médica suíça afirmou que ela sofria de uma doença incurável que degenerava o cérebro. Mas o que aconteceu com ela após desmaiar no meio de uma rua de São Paulo? Da sentença de morte a uma nova vida, do abismo do desespero à descoberta do amor verdadeiro. Que tipo de milagre médico Alana experimentou no Brasil? Agora vamos ouvir a história real que a levou da beira da morte a uma vida feliz. Eu sou Alana Miller. Nasci e cresci em Genebra, Suíça. Desde cedo tive uma ligação inseparável com o balé. Aos 7 anos, calcei minhas primeiras sapatilhas e, a partir de então, passava todos os dias na sala de ensaio. Todos os meus professores diziam que eu era talentosa. Meus pais sonhavam que eu me tornaria uma bailarina principal. O Balé de Genebra até demonstrou interesse em mim. Eu acordava às 5 horas da manhã para treinar e continuava a ensaiar depois da escola. Enquanto meus amigos brincavam, eu estava sempre na sala de ensaio. Embora cansativo, a alegria de pisar no palco e dançar era indescritível. Os aplausos do público, cada momento sob as luzes, isso era tudo na minha vida. Mas a vida é incerta. Tudo pode mudar em um piscar de olhos. Aos 18 anos, sofri uma lesão grave no joelho durante o treino. O ligamento cruzado anterior se rompeu. Após a cirurgia, o médico me disse friamente: "Você não poderá mais dançar como antes." Meu sonho de mais de 10 anos desmoronou em um instante. Eu realmente pensei que o mundo estava caindo. Durante um mês inteiro me tranquei no quarto e chorei. Meus pais não sabiam como me consolar. Um dia, por acaso, vi a foto de uma modelo vestindo um tutu de balé em uma revista de moda. A imagem era tão linda que me hipnotizou. Pensei imediatamente, mesmo que eu não possa mais dançar, posso criar essa beleza, não posso? Com isso, comecei a estudar design de moda. O senso de movimento corporal e a sensibilidade estética que desenvolvi com o balé me ajudaram imensamente no design. Aos 20 anos, realizei minha primeira exposição individual. E aos 22, participei da Semana de Moda de Paris. O mundo da moda europeia começou a reconhecer meu trabalho. Eu sempre me senti muito inspirada pela cultura brasileira. Desde criança, gostava especialmente de música popular brasileira. Meu quarto estava cheio de pôsteres de cantores brasileiros. Todos os meus amigos riam e diziam que Alana deveria ter nascido no Brasil. Eu assistia a telenovelas brasileiras obsessivamente. Chorava por dias após terminar cada uma. Não havia uma que eu perdesse. Também aprendi português por conta própria e agora consigo manter conversas simples. Adoro a culinária brasileira. Em Genebra há alguns restaurantes brasileiros, eu ia sempre neles. Adorava vezes feijoada, pão de queijo, açaí e vezes brigadeiro. Toda vez que eu comia comida brasileira, pensava: um dia eu tenho que ir ao Brasil. Todos os meus amigos diziam que eu parecia brasileira sem malícia. Mas essa vida cotidiana feliz começou a desmoronar abruptamente. Na primavera do ano passado, comecei a ter sintomas estranhos. No início, eram coisas pequenas, como esquecer o que estava desenhando ou perder um compromisso com um amigo próximo. Eu tinha 25 anos, mas os sintomas pareciam de alguém com perda de memória. Pensei que talvez fosse estresse excessivo e não dei muita atenção. Mas os sintomas pioraram. Um dia, eu estava segurando o lápis de desenho, mas fiquei olhando para o nada por mais de 1 hora. Quando voltei a mim, o papel estava cheio de rabiscos estranhos. Foi realmente assustador. Outra vez, eu estava andando na rua e não conseguia lembrar onde estava ou para onde estava indo. O que me chocou ainda mais foi a situação com David, meu noivo. David foi meu primeiro amor. Começamos a namorar aos 20 anos. Sempre pensei que ele era a pessoa com quem eu passaria o resto da minha vida. Ele era alto, bonito, trabalhava em um banco, um homem estável e confiável. No verão passado, quando ele me pediu em casamento, eu estava genuinamente muito feliz. Mas uma noite, enquanto jantávamos em um restaurante, de repente tive convulsões e caí. Você pode imaginar o susto de David. Ele continuava gritando: "Alana, Alana!" e me chacoalhando. Essa imagem ainda está gravada na minha memória. Ele ligou rapidamente para a ambulância e me levou ao hospital. O verdadeiro pesadelo começou ali. Deixe-me contar a verdade sobre o sistema médico suíço. No pronto-socorro, você não pode ver um especialista imediatamente.
Primeiro você deve consultar um médico de família, depois ser encaminhada para um hospital cantonal e só então pode agendar uma consulta com um especialista em um hospital universitário. Levei 1 mês e meio para conseguir consultar um neurologista especialista. 1 mês e meio. Durante esse tempo, os sintomas continuaram. A disfunção de memória piorou e eu tive convulsões 2 ou 3 vezes por semana. David me levava ao pronto-socorro todas as vezes, mas os médicos apenas repetiam que eu precisava ver um especialista. O que era ainda mais chocante eram os custos. Uma ressonância magnética RM custava 3.000 francos suíços, o que equivale a mais de 100 mil reais. Um dia de internação custava 1.500 francos suíços, quase 50 mil reais. Exames básicos de sangue e urina custavam centenas de francos suíços. E até o pronto-socorro precisava ser agendado. Se houvesse uma emergência real, o que faríamos? Eu simplesmente não entendia. Finalmente consultei um neurologista especialista, mas o médico mal me olhou por 5 minutos e disse que precisava de exames adicionais, agendando um eletroencefalograma, punção lombar e testes genéticos. Cada item levava semanas para ser agendado. Mas o que se seguiu foi realmente absurdo. Após meses de exames, o que o médico me disse até hoje me causa arrepios. Sua doença é uma demência incurável. Você provavelmente tem cerca de 1 ano de vida. Assim que ouvi essa frase, minha mente ficou em branco. Minha vida de 25 anos estava em contagem regressiva, restando apenas 1 ano. É verdade? Perguntei com a voz trêmula. Mas o médico respondeu friamente. Sinto muito, é assim mesmo. Eu tinha tantos sonhos, tantas pessoas que amava e tantas coisas que queria fazer. De repente, ser sentenciada a apenas 1 ano, eu realmente não conseguia aceitar. O que era ainda mais desesperador era a atitude da equipe médica suíça. Todos agiam de forma estritamente departamentalizada. O departamento de neurologia olhava apenas para as imagens. O departamento de neurocirurgia olhava apenas para os relatórios. O departamento de imunologia fazia outros testes sem qualquer comunicação mútua. Perguntei se havia outro método de tratamento e eles apenas repetiam: volte daqui a 6 meses. Meu noivo, David, inicialmente disse que ficaria comigo até o fim, mas com o tempo ele começou a se afastar. Os custos médicos eram de centenas de milhares de reais por mês, o que era um fardo financeiro imenso. E o mais importante, a pressão de se casar com uma paciente com pouco tempo de vida era realmente demais. 3 meses depois terminamos o noivado. Me desculpe, eu ainda não estou pronto. Ao ouvir essa frase, senti como se o mundo inteiro tivesse me abandonado. Meus pais não sabiam como me consolar. Meu pai disse que procuraria médicos em outros hospitais, mas outros hospitais na Suíça deram o mesmo diagnóstico. Minha mãe chorava todos os dias. O clima em casa era como um funeral. Mas, pessoal, mesmo no desespero, eu tinha um desejo: o Brasil. Se eu tinha apenas 1 ano de vida, eu usaria meu tempo restante no lugar que eu mais queria ir. O Brasil, meu sonho constante. Eu queria viver o resto da minha vida lá, ir a shows de música brasileira, comer muita comida deliciosa, conversar em português com as pessoas. Meus pais se opuseram veementemente. Eles disseram: você está tão doente, o que vai fazer em um país tão distante? Os médicos suíços também me impediram, dizendo que viajar para o exterior era perigoso e que não sabiam quando uma emergência poderia acontecer. Eles estavam preocupados com o que eu faria se tivesse uma convulsão no Brasil. Mas eu já havia tomado minha decisão. Em vez de esperar desesperadamente pela morte em um hospital, eu preferia passar meu tempo feliz no meu sonhado Brasil. Eu declarei: morrer eu prefiro morrer no Brasil. Fechei minha conta bancária, resolvi as questões da casa e me despedi dos meus amigos. Todos pensaram que esta era a minha última viagem. Eu mesma pensei isso. Planejei assistir a shows, comer comidas deliciosas, ver as belas paisagens brasileiras e depois fechar os olhos em paz. No outono passado, embarquei com minha grande mala em um avião com destino a São Paulo. Durante a viagem de 13 horas, li um livro de imagens em português, pensando em quantas oportunidades eu teria de usar essas palavras. Naquela época, eu jamais imaginaria que estava prestes a encontrar o maior milagre da minha vida no Brasil. Desde o momento em que cheguei ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, fiquei surpresa. O funcionário do aeroporto não apenas falava inglês, mas também se comunicava comigo em português simples de forma amigável e me indicava o caminho educadamente. Os avisos no metrô de São Paulo eram em português, inglês, espanhol e até outras línguas. A Suíça, embora tenha 4 línguas oficiais, na verdade cada região usa apenas uma. Mas o Brasil cuidava muito bem dos estrangeiros.
No caminho do aeroporto para a estação de metrô em São Paulo, olhando a paisagem pela janela, senti de verdade que havia chegado ao Brasil. As paisagens que eu só tinha visto em telenovelas estavam realmente na minha frente. Era maravilhoso. Reservei um quarto em um hotel perto da Avenida Paulista. O proprietário, vendo que eu não falava muito bem português, me disse em inglês de forma amigável: se você não estiver se sentindo bem, por favor, me avise a qualquer momento. Posso recomendar hospitais próximos. Ao ouvir essa frase, o calor que senti foi realmente tocante. Os primeiros dias foram como um lindo sonho. Assisti a apresentações de artistas de rua na Paulista, participei de aulas de dança de samba e até ensinei alguns passos a amigos brasileiros. Quando eu dizia obrigado em português simples em um café, o proprietário levantava o polegar e me elogiava. Todos os dias eram algo novo. O vezes pão de queijo, vezes vendido na rua, era quente e reconfortante. A vezes coxinha, a vezes era crocante por fora e macia por dentro. Embora o aroma da vezes feijoada, vezes fosse único, quanto mais eu comia, mais viciada ficava. Exatamente como eu via nas telenovelas. Eu fazia compras na rua Oscar Freire, visitava o mercado municipal e subi no edifício Itália. Todos os dias eu explorava lugares novos. Isso me fez sentir que esta era uma viagem de verdade. Era inacreditável que eu, que na Suíça só conseguia ir e vir entre hospital e casa, pudesse ser tão feliz. Mas no quinto dia aconteceu. Eu estava participando de um evento de dança de samba na Avenida Paulista. Enquanto aprendia a dança popular, de repente senti uma dor de cabeça intensa, tive convulsões em todo o corpo e desmaiei. Antes de perder a consciência, pensei: é assim que eu termino no Brasil? Mas, pessoal, foi exatamente aqui que aconteceu algo inacreditável. Quando abri os olhos, vi um teto branco. Onde estou? Quando recobrei a consciência, olhei em volta. Era claramente um hospital, mas não parecia um hospital suíço. Ao meu lado, estava sentado um homem bonito, alto, vestindo um jaleco médico. Você acordou. Eu sou o Dr. Ricardo Silva, do Departamento de Neurologia do Hospital Universitário de São Paulo. Você desmaiou na Avenida Paulista. Eu fiz os primeiros socorros. Naquele momento, fiquei realmente chocada. Na Suíça, era difícil encontrar um especialista até mesmo no pronto-socorro. Mas aqui, uma estrangeira que desmaiou na rua tinha um neurologista especialista prestando os primeiros socorros pessoalmente. Que tipo de situação era essa? Eu não entendia. Obrigada. De verdade. Mas, quanto custa o tratamento? Perguntei preocupada. Na Suíça, só entrar no pronto-socorro custava centenas de milhares de reais, então eu estava sempre preocupada com os custos. Mas o Dr. Ricardo Silva sorriu e disse: você pode solicitar assistência médica de emergência. Mesmo sendo estrangeiro em uma situação de emergência, o Brasil prestará assistência. Eu realmente não conseguia acreditar. Na Suíça, se você não tem seguro, é difícil até entrar na porta do pronto-socorro. Agora farei exames detalhados imediatamente. No Brasil, podemos fazer tomografias computadorizadas ou ressonâncias magnéticas 24 horas por dia. Ao ouvir o Dr. Ricardo Silva falar assim, fiquei chocada novamente. Na Suíça, eu tinha que esperar semanas para agendar uma ressonância magnética. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Eu disse que havia sido diagnosticada com doença de Creutzfeldt-Jakob na Suíça. O rosto do Dr. Ricardo Silva ficou sério imediatamente. Eu duvido da precisão desse diagnóstico. Pelos sintomas que vi, alguns são diferentes. É muito estranho. Esses sintomas não parecem realmente uma doença neurodegenerativa. Na verdade, em 2 horas, todos os exames estavam concluídos. Ressonância magnética cerebral, punção lombar, exames de sangue. Esses exames levavam meses na Suíça, mas no Brasil foram feitos em um dia. Foi realmente incrível. Durante os exames, algo muito tocante aconteceu. No caminho para a ressonância magnética, o Dr. Ricardo Silva disse: o sistema de diagnóstico por IA do nosso hospital é de nível mundial. Para fornecer o diagnóstico mais preciso, usaremos os equipamentos mais modernos para o exame. Sistema de diagnóstico por IA? Eu nunca tinha ouvido falar disso na Suíça. A tecnologia médica do Brasil havia avançado tanto assim? Após os exames, enquanto esperava os resultados, algo maravilhoso aconteceu. Uma vezes, dona Vezes Senhora do quarto ao lado se aproximou e disse: sozinha aqui, sendo estrangeira, você deve estar com muito medo, não está? E ela descascou uma maçã para mim. Dona, muito obrigada. Mas por que a senhora está sendo tão gentil comigo? Perguntei em português simples, usando um aplicativo de voz. A dona sorriu e disse: você é nossa convidada.
veio ao nosso país, é claro que temos que cuidar bem de você. Especialmente quando está doente, precisamos ter mais cuidado. Naquele momento, um jovem do quarto oposto saiu e disse: minha mãe fez muitas vezes canja vezes sopa, quer um pouco? Ele segurou uma tigela de sopa e até me ensinou a usar os talheres de forma amigável. Uma senhora de outro quarto disse que tinha cozinhado demais e compartilhou vezes feijoada, vezes e outros acompanhamentos comigo. Essas coisas eram impensáveis na Suíça. Como pacientes e familiares em um hospital poderiam compartilhar comida e cuidar uns dos outros assim? Por que os brasileiros são tão bondosos? Perguntei impressionada. O homem disse: porque temos um coração caloroso, um forte jeitinho brasileiro. Se um fica doente, cuidamos juntos. Se um fica feliz, ficamos felizes juntos. Esta é a nossa cultura. O que foi ainda mais surpreendente foi a equipe médica. O doutor Ricardo Silva, embora já tivesse passado do horário de trabalho, ainda estava esperando pelos resultados dos meus exames pela manhã. Doutor, por que o senhor está aqui até tão tarde? Perguntei. Ele disse: porque estou preocupado com a paciente. Verificar o estado dos pacientes após o horário é normal. As enfermeiras também eram assim. Como você está hoje? Você comeu? Se não estiver se sentindo bem em algum lugar, por favor, nos avise a qualquer momento. Eles me trataram com o calor de uma verdadeira família. Na Suíça, os médicos trabalhavam apenas em horário comercial normal. Se o seu médico pessoal estivesse de folga, era difícil encontrar outro. Mas no Brasil, você podia entrar em contato a qualquer momento. Isso me surpreendeu muito. Finalmente, os resultados dos exames saíram. O Dr. Ricardo Silva entrou com uma expressão bastante animada. Alana, os resultados dos exames são incríveis. A senhora está curada. Que resultado? Meu coração começou a disparar. Depois de ouvir este diagnóstico, minha vida mudaria completamente. O diagnóstico na Suíça estava completamente errado. Esta é uma encefalite autoimune que pode ser tratada, disse o Dr. Ricardo Silva com uma voz cheia de confiança. Assim que ouvi essa frase, senti como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Não era uma doença incurável. Pode ser tratada? Isso é encefalite antirreceptor NMDA, uma doença autoimune com uma alta taxa de cura, de até 80%. Ao ouvir as palavras do médico, comecei a chorar imediatamente. Mas o que era ainda mais surpreendente estava por vir. Nosso hospital tem uma equipe de tratamento multidisciplinar, Alana. Neurologia, imunologia, medicina de reabilitação, nutricionistas, todos os especialistas trabalharão juntos para o tratamento. Equipe multidisciplinar? Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes. Sim, esta é uma das características únicas da medicina brasileira. Na Suíça, cada departamento é separado, mas no Brasil, todos os especialistas se reúnem para determinar o plano de tratamento. 2 dias depois, a reunião multidisciplinar realmente aconteceu. Neurologia, imunologia, medicina de reabilitação, psiquiatria e a equipe de nutrição. Um total de 7 especialistas se reuniram para o meu tratamento. Isso era impensável na Suíça. O mesmo exame no Brasil custa apenas 1/10 do preço da Suíça, murmurei surpresa. O Dr. Ricardo Silva disse: porque temos um sistema de saúde universal. Mesmo estrangeiros podem receber assistência médica de emergência. A terapia imunológica que desenvolvemos está chamando a atenção na Europa. O investimento em pesquisa médica no Brasil é muito vibrante. Novos métodos de tratamento surgem rapidamente. Ele explicou com orgulho. Naquela noite, fiz uma chamada de vídeo para Maria, minha amiga na Suíça. Maria, eu fui tratada. O diagnóstico na Suíça estava errado. Sério? Mas os parentes dos pacientes cuidaram de você? A equipe médica está cuidando de você 24 horas por dia? Sim, como se fossem família. Todos compartilham comida. O médico até vem verificar meu estado depois do horário de trabalho. Mas a reação de Maria foi fria. Isso não é invasão de privacidade? Quanto custou o tratamento? Não chegou a 1/10 do preço da Suíça, mas o padrão de tratamento é mais alto. Maria demonstrou descrença, pois sempre pensou que a Suíça era o país com a medicina mais avançada. Após o início do tratamento, mudanças incríveis realmente ocorreram. Minha memória começou a voltar. O número de convulsões diminuiu a cada dia. Ao ver minha melhora, senti uma gratidão imensa. Todos os dias, eu sentia a curiosidade médica e o amor único do Dr. Ricardo Silva pelos pacientes. Após a cirurgia, ele continuou a acompanhar os pacientes e estudava incansavelmente novos métodos de tratamento. Doutor, por que o senhor quis ser médico? Perguntei um dia. Quando vejo os pacientes recuperarem a saúde e sorrirem, sinto maior orgulho.
especialmente em casos como o seu, Alana, que sofreu com um diagnóstico errado. Vê-los receber o diagnóstico correto e melhorar me deixa muito feliz. Naquele momento, meu coração começou a vacilar um pouco. Não era apenas uma relação entre médico e paciente. Parecia que um sentimento especial estava surgindo. No primeiro mês de tratamento, recebi notícias realmente chocantes. David, meu ex-noivo na Suíça, entrou em contato. Alana, você está curada? A doença que a Suíça não conseguia tratar foi curada no Brasil? O que perdemos, afinal? Ele parecia arrependido. Meus pais também ficaram descrentes. O padrão médico do Brasil é tão alto e os custos são tão baixos. Mas agora eu enfrentava uma nova preocupação. Eu voltaria para a Suíça ou continuaria minha recuperação no Brasil? Do ponto de vista médico, o tratamento no Brasil era claramente superior. Mas meu coração já havia decidido. Eu não voltaria para a Suíça. Eu ficaria no Brasil para me tratar. Não apenas pela superioridade médica, mas o calor humano que experimentei no Brasil influenciou muito minha decisão. Depois que contei ao Dr. Ricardo Silva, ele ficou muito feliz. Começando uma nova vida no Brasil, eu a ajudarei até o fim. A partir daquele dia, minha vida no Brasil começou. Eu não era apenas uma paciente em tratamento, mas uma pessoa que estava começando uma nova vida no Brasil. Mas eu não sabia como essa decisão mudaria minha vida, nem que tipo de desenvolvimento especial aconteceria entre o doutor e eu e que mudanças incríveis nos esperavam. 2 meses após o tratamento, mudanças incríveis ocorreram. A memória estava gradualmente voltando e o número de convulsões havia diminuído drasticamente. Todas as manhãs, ao acordar, eu sentia que estava melhorando. Mas o que era mais surpreendente era a atenção delicada do Dr. Ricardo Silva. Como você está hoje? Está se sentindo irritada ou deprimida? Ele sempre me perguntava isso, cuidando até do meu estado mental. Um dia, o Dr. Ricardo Silva me deu uma sugestão especial. Alana, apenas o tratamento não é suficiente. A cura mental também é importante. Você gostaria de experimentar a cultura brasileira para mudar de ares? Assim, nossos encontros especiais de cura começaram. O primeiro lugar que fomos juntos foi uma pequena casa de chá brasileira. Sentamos no chão de uma casa antiga, bebemos chá de ervas quente e olhamos pela janela, vendo becos tranquilos como pinturas. A Suíça não tem essa cultura de chá relaxante. O tratamento e a cultura brasileira realmente acalmam a mente, suspirei. O Dr. Ricardo Silva disse, esta é a filosofia de tratamento brasileira, curar o corpo e a mente simultaneamente. O que mais me impressionou foi a trilha no Parque Ibirapuera. No início, fiquei muito preocupada com o que faria se tivesse uma convulsão, mas o Dr. Ricardo Silva disse, eu estou ao seu lado, não se preocupe, preparei todos os medicamentos de emergência. E isso me permitiu caminhar à vontade. Enquanto caminhávamos pela densa floresta, eu disse, os Alpes suíços são lindos, mas frios. Mas as montanhas no Brasil são quentes e confortáveis, assim como a medicina brasileira, doutor. O doutor sorriu e disse, é uma bela comparação, de fato. Mas, pessoal, foi aqui que algo inesperado aconteceu. Enquanto caminhávamos pela trilha na montanha, de repente senti tontura e meu corpo tremeu. O Dr. Ricardo Silva me segurou imediatamente. Naquele momento, nossos rostos estavam muito próximos. Sob a luz do sol que passava pelas folhas, vi a preocupação em seus olhos. Um sentimento especial percorreu o ar. Desculpe, parece que eu ainda não estou totalmente curada, eu disse envergonhada. Podemos ir devagar. Eu cuidarei de você para sempre, ele disse. Mas essas palavras pareciam ter um significado que ia além da medicina. O verdadeiro momento fatídico chegou no mirante do edifício Itália ao pôr do sol. Estávamos caminhando em um caminho onde podíamos ver São Paulo inteira. Enquanto descansávamos no mirante, as luzes da cidade começaram a acender, uma a uma. Olhando para aquela bela paisagem, reuni coragem e falei primeiro. Doutor, preciso confessar algo. Quero ficar no Brasil para sempre. Ficar com você. Ficar com este sistema médico caloroso. O doutor Ricardo Silva se assustou, olhou para meus olhos sinceros e disse, na verdade, eu sinto mesmo. Naquele momento, em meio à atmosfera noturna de São Paulo, olhamos um para o outro e sentimos um sentimento especial fluindo. No 4º mês de tratamento, o Dr. Ricardo Silva me contou uma história incrível sobre a medicina brasileira. Alana, você sabia que equipes médicas brasileiras publicaram inúmeros artigos acadêmicos em conferências mundiais? Médicos do mundo todo vêm aprender os métodos de tratamento no Brasil? Existe até o termo medicina brasileira. Sério? Então, eu sou a prova viva disso? Respondi rindo.
Exatamente. Se casos como o seu, Alana, receberem atenção mundial, poderemos ajudar mais pacientes. Mas neste momento chegou uma notícia realmente chocante. A reação dos meus pais e amigos na Suíça mudou completamente. Meus pais, que inicialmente se opuseram, ao ouvirem a notícia da minha recuperação, disseram com descrença: o padrão médico do Brasil é tão alto e os custos são tão baixos. Meu pai disse: a doença que na Suíça não curamos gastando uma fortuna foi curada no Brasil. O que perdemos, afinal? Ele parecia arrependido. O que foi ainda mais surpreendente foi a reação de David, meu ex-noivo. Ela está realmente curada? A doença que a Suíça não podia tratar foi curada no Brasil? O que perdemos, afinal? Ele parecia completamente arrependido, chegando a me enviar mensagens perguntando se poderíamos nos encontrar novamente. Como o contato de David afetaria nosso amor? Mas meu coração já estava decidido. David me abandonou quando eu estava doente, mas o Dr. Ricardo Silva ficou ao meu lado no meu momento mais difícil. A reação dos meus amigos foi a mesma. Alana, você está realmente curada? A medicina brasileira é tão boa assim? Se ficarmos doentes, teremos que ir para o Brasil. No 5º mês de tratamento, meus pais vieram ao Brasil pessoalmente. Eles disseram que queriam ver com os próprios olhos que eu estava curada. A reação dos meus pais após visitarem o Hospital Universitário de São Paulo foi realmente incrível. É realmente surpreendente. Nunca vi um sistema médico tão organizado e eficiente, meu pai suspirou. Eles viram a sala de reunião da equipe multidisciplinar e visitaram os equipamentos mais modernos. Eles disseram que era muito mais avançado do que na Suíça. O que os surpreendeu ainda mais foi o calor dos outros pacientes que encontraram no hospital. Na Suíça, não há essa preocupação mútua. Os brasileiros nos tratam como família, minha mãe disse em lágrimas. O Dr. Ricardo Silva também cumprimentou meus pais educadamente. Alana foi muito corajosa. Foi possível uma recuperação completa porque ela não desistiu e decidiu vir se tratar no Brasil, ele disse. Ele também explicou detalhadamente a superioridade da medicina brasileira aos meus pais. O investimento em pesquisa médica no Brasil é muito vibrante. Novos métodos de tratamento surgem rapidamente. A terapia imunológica que desenvolvemos está chamando a atenção na Europa. Meus pais ficaram realmente chocados. Eles sempre pensaram que a Suíça era um país com medicina avançada, mas na realidade o Brasil estava mais avançado. Essa era a verdade que eles viram com seus próprios olhos. Mas foi aqui que ocorreu uma reviravolta grande e completamente inesperada. No 6º mês de tratamento, todos os valores dos exames voltaram ao normal. A ressonância magnética cerebral estava limpa. Os índices de inflamação nos exames de sangue caíram para a faixa normal. Parabéns, Alana, você está completamente curada. Quando o Dr. Ricardo Silva me disse isso com uma expressão radiante, senti como se estivesse sonhando. Mas um evento ainda maior do que a notícia da cura me esperava. Minha história foi noticiada na mídia local suíça e se tornou um tema quente em toda a Europa. O título era Jovem diagnosticada com doença incurável na Suíça se cura completamente no Brasil. Neste momento, a mídia mundial começou a prestar atenção. Não pensei que a tecnologia médica do Brasil tivesse esse padrão. Para prevenir diagnósticos errados, o sistema de diagnóstico por IA do Brasil deveria ser adotado. Reações como essa surgiram. O que foi realmente tocante foi a reação da equipe do hospital. A vezes dona, a vezes que sempre compartilhava comida comigo, disse: este é o número da minha filha. Se você tiver algum problema no Brasil, pode ligar para ela. E me entregou um pedaço de papel. Muito obrigada. Eu encontrei uma família no Brasil e também encontrei a melhor equipe médica do mundo, eu disse sinceramente. A dona disse em lágrimas: estamos muito felizes que a Alana esteja saudável. O Brasil é seu 2º lar. O Dr. Ricardo Silva também me deu uma sugestão especial. Alana, você estaria interessada em trabalhar para divulgar a superioridade da medicina brasileira? Se casos como o seu forem divulgados para o mundo, mais pacientes poderão ser ajudados. Eu pensei que isso era algo realmente significativo. Como seria bom se pacientes que sofrem de diagnósticos errados como eu pudessem receber o diagnóstico e tratamento corretos no Brasil? Portanto, decidi começar uma nova vida no Brasil e, ao mesmo tempo, apoiar a divulgação da superioridade da medicina brasileira. E eu também queria desenvolver um relacionamento ainda mais especial com o Dr. Ricardo Silva. Mas, após a recuperação completa, eventos inesperados e incríveis continuaram a surgir. A atenção da mídia estrangeira, um acordo de cooperação médica e o desenvolvimento ainda mais especial entre o doutor e eu.
Histórias ainda mais surpreendentes nos esperavam. Nosso primeiro encontro romântico após a recuperação completa foi realmente mágico. O Dr. Ricardo Silva me levou ao mirante da cidade em São Paulo. Lá, assistimos ao pôr do sol. O sol vermelho alaranjado se refletia no horizonte da cidade. A imagem era linda como uma pintura. No ano passado, nesta época, eu ainda estava deitada na cama do hospital. Agora estou perfeitamente saudável. Este é o milagre da medicina brasileira. Eu disse com gratidão. O doutor segurou minha mão gentilmente. Sua coragem sim criou este milagre. Após a recuperação, eventos ainda mais surpreendentes continuaram a acontecer. Minha história foi apresentada em conferências acadêmicas internacionais, chamando a atenção da comunidade médica. Equipes médicas da Europa começaram a vir ao Brasil para aprender os métodos de tratamento. Na verdade, foi assinado um acordo de cooperação médica entre a Suíça e o Brasil. O que foi realmente tocante foi que, no dia da minha alta hospitalar, a vezes dona, vezes que sempre compartilhava comida comigo, disse: "Este é o número da minha filha. Se você tiver algum problema no Brasil, pode ligar para ela." E me entregou um pedaço de papel. Muito obrigada. Eu encontrei uma família no Brasil e também encontrei a melhor equipe médica do mundo, eu disse sinceramente. A vezes dona, a vezes disse em lágrimas: "Estamos muito felizes que a Alana esteja saudável. O Brasil é seu segundo lar." Todos os funcionários do hospital saíram para me despedir. A enfermeira disse: "Alana, obrigada por nos ensinar tanto. Desejamos a você uma vida feliz e saudável." A recepcionista me desejou: "Alana, você está muito mais radiante do que quando chegou aqui." Pessoal, vocês já tiveram um momento em que quiseram desistir? Mesmo em uma situação desesperadora como a minha, um milagre ainda pode acontecer. Alguns meses após a recuperação, algo inesperado aconteceu. O Dr. Ricardo Silva me levou à Avenida Paulista, onde desmaiei pela primeira vez. Alana, você se lembra deste lugar? Assim que o Dr. Ricardo Silva terminou de falar, ele se ajoelhou imediatamente. As pessoas começaram a se aglomerar, mas o doutor não se importou. Ele tirou um anel e disse: "Você caiu aqui e eu me ajoelho por você aqui. Se a medicina brasileira salvou sua vida, você também salvou a minha. Quer se casar comigo?" Desta vez, fui eu quem chorou. Naquele momento, as lágrimas realmente caíram. Eu nunca pensei que receberia um pedido de casamento tão lindo na rua onde vim para morrer. As pessoas ao redor aplaudiram, nos parabenizando. A notícia do nosso casamento foi veiculada sob o título: "Paciente suíça com diagnóstico errado se cura no Brasil e se casa com um médico brasileiro." Jornalistas estrangeiros pediram entrevistas. Equipes de documentário vieram. Espero que esta história seja uma esperança para alguém. Tornei-me embaixadora de relações públicas da campanha internacional de prevenção de diagnósticos errados. Este é um trabalho para divulgar a importância do diagnóstico correto e a superioridade da medicina brasileira para o mundo. Nosso casamento também foi muito especial. Fizemos um casamento tradicional brasileiro e uma cerimônia ocidental. Minha família e parentes da Suíça vestiram roupas típicas brasileiras e participaram da cerimônia, o que foi realmente tocante. Todos os funcionários do hospital compareceram. Às vezes, dona às vezes também veio e disse: "Estamos muito felizes que vocês se casaram bem." Após o casamento, recebi o status de residente permanente no Brasil e comecei uma nova vida. Lancei uma marca de moda que combina as culturas brasileira e suíça em São Paulo, incorporando a experiência de amor e cura que recebi no Brasil em meus designs. O resultado foi um enorme sucesso. Os designs que misturavam as linhas elegantes dos vestidos tradicionais brasileiros com a sensação minimalista dos Alpes suíços atraíram muita atenção e se tornaram muito populares. Sob o conceito de moda da cura, parte da receita é doada para aqueles em situação de vulnerabilidade médica. Ao mesmo tempo, atuo como embaixadora global da campanha de promoção da superioridade médica brasileira. Depois de ouvir minha história, muitos pacientes estrangeiros começaram a vir para o Brasil e, de fato, receberam o diagnóstico e tratamento corretos. Isso também levou a um aumento no número de turistas médicos estrangeiros que vêm ao Brasil. Se você ainda está procurando o diagnóstico correto, por favor, nunca desista. Após o casamento, iniciei um plano ainda mais significativo com o Dr. Ricardo Silva. Abrimos o Alana Care Center. Este é um centro de aconselhamento médico especialmente para estrangeiros. É um espaço criado para ajudar estrangeiros que têm dificuldades em obter um diagnóstico e tratamento adequados devido à barreira do idioma. O centro não oferece apenas aconselhamento médico gratuito, mas também um guia do sistema médico brasileiro, serviços de tradução e até apoio emocional durante o processo de tratamento.
O objetivo é garantir que estrangeiros doentes sozinhos como eu recebam um cuidado caloroso. 2 anos após o casamento, um sonho ainda maior se tornou realidade. Fundamos a Fundação Internacional de Prevenção de Diagnósticos Errados e a Fundação de Pesquisa da Superioridade Médica Brasileira para ajudar pacientes que sofrem de diagnósticos errados, como a Lana. Os objetivos são 2: criar uma rede de diagnóstico global e divulgar o modelo de tratamento multidisciplinar brasileiro para o mundo. Estamos empenhados em salvar mais vidas. A Fundação desenvolveu um sistema de IA para prevenir diagnósticos errados e também realiza programas de intercâmbio de equipes médicas internacionais. Vários países na Europa, incluindo a Suíça, começaram a adotar o sistema médico brasileiro. 3 anos depois, outra notícia milagrosa chegou. Eu engravidei. Eu pude dar à luz um bebê saudável no Brasil. Você não sabe o quão feliz o Dr. Ricardo Silva ficou ao ouvir a notícia da minha gravidez. Nosso bebê também nascerá no Brasil, crescendo no calor do Brasil, ele disse em lágrimas. Durante a gravidez, recebi o melhor acompanhamento e cuidado no Hospital Universitário de São Paulo. O sistema de cuidado materno brasileiro é realmente incrível. Aulas para gestantes, programas de preparação para o parto, centros de cuidados pós-parto, muito mais calorosos do que na Suíça. Outras gestantes que encontrei no hospital também me trataram com carinho. Estrangeiros devem ter muita dificuldade. Se precisar de algo, é só falar. Elas cuidavam de mim assim e até me ensinaram métodos tradicionais brasileiros de preparação para o parto. Agora, pode haver alguém esperando por um milagre. Toda manhã, ao olhar para o Hospital Universitário de São Paulo, perto da data prevista para o parto, eu pensava assim: eu originalmente vim para o Brasil para esperar a morte, mas encontrei a vida verdadeira, o amor e a amizade mais calorosa do que a humanidade da melhor equipe médica do mundo. Agora nosso bebê nascerá neste país maravilhoso, crescendo no amor e na medicina brasileira. Enquanto arrumava o quarto do bebê com o Dr. Ricardo Silva, eu estava muito feliz. Penduramos decorações tradicionais brasileiras e uma caixa de música. Ao pensar que nosso bebê cresceria com o amor de 2 países, meu coração se encheu de gratidão. O nome do bebê também foi decidido. O nome brasileiro é Isabel e o nome suíço é Aurélie. Ambos os nomes significam o amor que conecta os 2 países. Eu, que fui diagnosticada com uma doença incurável na Suíça e vim para o Brasil pensando que era a minha última viagem, quem diria que eu formaria uma família tão feliz e viveria uma nova vida? Devo isso à equipe médica brasileira, às pessoas calorosas que encontrei no hospital e, acima de tudo, ao Dr. Ricardo Silva, que nunca me abandonou e sempre me amou, me dando este dia. Agora, pode haver pacientes em todo o mundo sofrendo de diagnósticos errados como eu. Devo dizer a eles, por favor, nunca desistam. Deve haver um lugar onde você possa receber o diagnóstico correto e o tratamento caloroso. Para mim, esse lugar é o Brasil. Na manhã da data prevista para o parto, fui para a sala de parto do Hospital Universitário de São Paulo com o Dr. Ricardo Silva. Na sala de parto estava a melhor equipe de obstetrícia e ginecologia. A enfermeira segurou minha mão gentilmente. Alana, não se preocupe. Estaremos ao seu lado durante todo o parto. O processo de parto correu bem. Quando ouvi o primeiro choro do bebê, minhas lágrimas não paravam de cair. É uma menina saudável. Parabéns! O doutor sorriu e me mostrou o bebê. Ao segurar minha filha recém-nascida, Isabel, lembrei-me de mim mesma 3 anos atrás, caindo na rua da Avenida Paulista. Naquela época, pensei que estava indo para o Brasil para morrer, mas agora estou aqui dando as boas-vindas a uma nova vida. O Dr. Ricardo Silva disse em lágrimas: obrigado por ter vindo ao Brasil. Obrigado por me dar a oportunidade de fazer parte deste milagre. No dia da alta hospitalar, o hospital organizou uma pequena festa para nós. Às vezes, Dona Vezes, que sempre cuidou de mim, também veio. Ao ver Isabel, ela disse em lágrimas: este bebê é o cristal do amor do Brasil e da Suíça. Ela será muito feliz. De volta para casa, comecei a escrever um diário sobre essa experiência. Eu queria contar essa história para o mundo, para que mais pessoas soubessem o quão importante é o diagnóstico correto e o quão maravilhosa é a medicina brasileira. O Renascimento no Brasil, o nome do livro, após ser publicado, recebeu uma recepção esmagadora na Europa. Muitas vítimas de diagnósticos errados entraram em contato comigo dizendo que queriam vir se tratar no Brasil. Nossa fundação também se tornou cada vez mais vibrante. Todos os meses, equipes médicas da Europa vinham para treinar e aprender o modelo de diagnóstico multidisciplinar e o sistema de diagnóstico por IA do Brasil. Um dia, recebi uma carta de um hospital na Suíça.
era do mesmo médico que havia me diagnosticado com a doença incurável. Querida Lana, fico muito feliz em saber da sua recuperação e lamento profundamente o diagnóstico errado daquela época. Estamos adotando o sistema de diagnóstico brasileiro. Esperamos que casos como o seu não aconteçam novamente. Ao terminar de ler a carta, não senti raiva, apenas esperança. Esperança de que, a partir da minha experiência, mais pacientes pudessem receber o diagnóstico correto no futuro. No primeiro aniversário de Isabel, fizemos uma festa no Edifício Itália. Os convidados incluíam a equipe médica do hospital, as pessoas que cuidaram de mim no quarto, colegas da fundação e meus pais e amigos da Suíça. Meu pai fez um discurso. 3 anos atrás, pensamos que perderíamos nossa filha, mas o Brasil deu a ela uma segunda vida. Não apenas a tecnologia médica, mas o calor e a bondade daqui. O Brasil será nosso segundo lar para sempre. Agora, quando alguém me pergunta qual é a coisa mais importante na minha história, eu sempre respondo assim: o mais importante não é a tecnologia médica, mas o coração que não desiste e a equipe médica que se preocupa sinceramente com os pacientes, juntamente com uma sociedade que é calorosa como uma família. O Brasil tem tudo isso. Se você está no desespero agora, se sente que o mundo inteiro o abandonou, por favor, lembre-se da minha história. O milagre pode estar esperando por você não muito longe. Para mim, esse milagre estava no Brasil. Hoje, eu seguro Isabel, estou no mirante do Edifício Itália, olhando para a cidade que me deu uma segunda vida. O Dr. Ricardo Silva abraça eu e nossa filha. Nossa família de 3 pessoas olha para as luzes noturnas de São Paulo. Eu vim para o Brasil em busca da morte, mas encontrei a vida. Eu vim para buscar um fim, mas encontrei um começo. Eu vim para me despedir do mundo, mas dei as boas-vindas a um novo mundo. Este é o presente que o Brasil me deu. Este é o milagre do amor. A história de hoje termina aqui. Se você gostou desta história, por favor, curta e inscreva-se. Obrigado pelo seu precioso tempo conosco. End of file text. Plain.